Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pessoas que cuidam. Quero conversar com vocês referente a entender a diferença do parkinsonismo com a demência de Alzheimer. Qual a diferença e como que nós podemos intervir, como que nós podemos ajudar o nosso paciente, como que a fisioterapia ajuda nessas duas patologias. Então, parkinsonismo, quando você escutar que determinado paciente teve o diagnóstico de parkinsonismo, não é a mesma coisa de Parkinson. Quando nós falamos de Parkinson, ele vem de uma coisa primária. Primário quer dizer que não sabe a causa. Quando nós temos um paciente de Parkinson, não se sabe a causa que gerou o Parkinson. Quando nós falamos que tem uma síndrome parkinsoniana, tem uma doença por trás. Ou, assim, o parkinsonismo tem várias doenças por trás. E, consequentemente, o parkinsonismo gera as mesmas condições, as mesmas complicações do Parkinson. Só que, às vezes, essas complicações podem ser mais evidentes ou menos evidentes. Um exemplo, pode ser que um paciente que tenha parkinsonismo por medicação, por intoxicação medicamentosa, possa ter mais cialorreia. Ou outro que é o parkinsonismo plus, ele não tem controle do movimento. Ou a lesão córtico-espinhal, onde o paciente não tem controle das mãos, de uma das mãos, movimentos involuntários bruscos, mas apresenta sim os sintomas, os sinais do Parkinson. E quais são os sinais do Parkinson? Geralmente é uma bradicinesia, uma diminuição do movimento, uma lentidão, uma rigidez muscular e muitas vezes chega a ser articular. Ele apresenta também disfagia, disartria. A marcha dele é arrastada. Existe muitos, tanto no parkinsonismo quanto no Parkinson, existe o tremor. E nós precisamos, em um outro minuto, nós precisamos conversar do tremor intencional, que é uma outra lesão a nível do sistema nervoso central, mas que não faz parte das doenças neurodegenerativas. E além disso, você pode olhar que o equilíbrio do paciente que tem parkinsonismo, Parkinson, é um equilíbrio para frente, onde todo o corpo joga para frente, o tronco está para frente, o centro de gravidade dele está para frente. Então, quando eu, fisioterapeuta, vou olhar a marcha dele, ele está pisando mais no médio pé para o anterior do pé. Então, a todo momento a gente fica com medo dele ir à queda. O equilíbrio é ruim. E a síndrome parkinsoniana, igual ao Parkinson, ela vai sim, no decorrer de um tempo, gerar também disfunções a nível de laringe, faringe, de esôfago, para mastigação e deglutição. Ele vai ter uma disartria, uma disfagia, mas tudo
tudo é por causa de outras doenças. Eu vou falar de Parkinson novamente, mas eu já falei do Parkinson. Quando nós falamos do Parkinson, a causa, dopamina, acetilcolina, mal. E aí, quando tem um desequilíbrio da dopamina que dá a nós essa relação de felicidade, de bom humor, de prazer, de motivação, aí nós temos, né, uma relação com Parkinson. Quando nós temos também uma disfunção ali, um desequilíbrio com a acetilcolina, que ela é que regula a memória, o bom humor, então o sono. Então nós temos sim Parkinson. E quando nós voltamos para o parkinsonismo, são doenças. E as principais fontes, né, de doenças são várias. Mas encefalite, intoxicação, outras doenças que têm comorbidade, doença de Wilson. São várias doenças que têm essa relação com o parkinsonismo, que é ligada ao parkinsonismo. E como ela não é tratada, nós precisamos sim pensar o que nós podemos fazer. Mas uma síndrome parkinsoniana, o parkinsonismo, ele pode sim vir a ser uma demência. Ele pode ter uma demência. Ou, ao contrário, vamos pensar agora na relação da demência de Alzheimer. Muitas vezes nós temos um diagnóstico de demência de Alzheimer. Demência de Alzheimer, a causa são emaranhados de proteínas beta-amiloides, proteínas tau e outros neurotransmissores que no decorrer da doença começa ali a provocar morte neuronal. Na doença de Alzheimer, inicialmente, nós não temos tremor, nós não temos rigidez, nós não temos tanta lentidão. Ela gera uma lesão, uma disfunção, principalmente inicial na memória, esquecimento, perdas, e depois em alterações. Por quê? Primeiramente, ela altera a memória, depois ela vai para a área do comportamento, depois ela passa para a área motora e no final, muitos pacientes compromete tanto a parte respiratória como a parte da visão. É quando o paciente fica totalmente dependente. Mas nós não temos esse padrão de rigidez, de perda de mobilidade, de perda de equilíbrio, de perda de propriocepção. É diferente. Nós temos sim as disfunções músculo-esqueléticas, mas essas disfunções precisam ser tratadas de forma diferente. E a fisioterapia vem para quê? Vem para avaliar. E novamente eu falo para você que numa doença onde no Parkinson você não tem controle do movimento, é até dada como uma patologia agitante, você tem que tomar muito cuidado, tanto na avaliação, mas principalmente no tratamento. Por quê? Porque ali você precisa buscar totalmente um equilíbrio para que esse paciente ele possa relaxar e que você possa conduzir e dar para ele flexibilidade. Que você possa também
trabalhar a parte da disfagia, da disartria, porque é muita tensão focada nessa região. Aí quando nós voltamos para a demência de Alzheimer, nós precisamos sim ver ele como um todo, mas observando que ele não tem essa alteração do tônus. E aí, trabalhar ele com as complicações, seja ela a nível de cabeça, pescoço, boca, pulmonar, articular, digestiva, articular, membros inferiores, equilíbrio. E essa segurança que nós podemos dar mediante o começo, meio e fim. Para isso que eu quero que você entenda, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, que o tratamento envolve terapias, envolve medicamentos, mas que tudo deve ser muito bem aplicado. Desde o medicamento pelo médico, a terapia por nós terapeutas e muitas vezes tem a sugestão de cirurgia. Mas aí você tem que ter consciência quando e se a cirurgia vai melhorar o prognóstico, porque por enquanto, tanto o parkinsonismo quanto a demência de Alzheimer não tem cura. Então, precisamos muito observar se aquilo que está sendo aplicado ou que está sendo indicado vai ser bom para o nosso paciente. Essas são as minhas orientações para você que está encarando uma síndrome parkinsoniana, que tem uma demência de Alzheimer e que não sabe como conduzir ou não tem a experiência ainda de qual é o melhor tratamento para o seu familiar, para o seu paciente, mediante qualquer fase da doença. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Neí Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe a sua vivência, compartilhe a sua dúvida, para que nós todos possamos compartilhar conhecimentos, informações, vivências. E a partir disso, que nós possamos formar um ciclo de mudança, onde nós possamos vencer diariamente o tabu, o preconceito de falar sobre doenças neurodegenerativas, de demência, de Parkinson, para que esse paciente seja acolhido e seja tratado. Eu te espero no próximo vídeo.